Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. Ele não conhece apenas o pensamento presente ou o caminho interno presente, mas também conhece o caminho futuro. É o domínio inimaginável que perturba a alma daqueles que não amam o Senhor de todo o coração. É o Deus apresentado na Bíblia, que tem todo o poder, todo o domínio, e isso incomoda o ímpio sobremaneira. Os homens não querem um Deus assim. Eles querem um Deus em que você possa escolher seus atributos. Você possa escolher o seu comportamento e escolher como ele vai se comportar em relação a você. Mas a Bíblia apresenta um Deus diferente. O Deus da Bíblia é o Deus que conhece todas as coisas, inclusive as coisas que você tem no íntimo do seu coração com relação ao futuro. Os seus planos não chegam à língua, e Deus já pesou, já julgou os seus planos todos, e Ele sabe que você está pensando para amanhã, para a semana que vem, tanto os planos bons quanto os planos maus. Esse é o Deus e a consciência de Deus que nós temos que ter em nossa mente para evitar pecar contra o Senhor. Pense na mente de Davi, falando isso a respeito de Deus, tendo guardado um homicídio e um adultério em seu coração. Agora ele é obrigado em seu coração a expor a grandeza de Deus, porque é impossível ocultar a grandeza de Deus no coração de um homem piedoso, mesmo que ele tenha caído. Mas ele fala, olha, Deus conhece tudo sobre mim, e aquilo que eu falo, o que eu vou falar, meus planos futuros, Ele conhece. Então, é o Deus Todo-Poderoso, eu não posso ficar mais longe desse Deus. Ele continua dizendo, tu cerca por detrás e por diante a onipresença de Deus, não agora só a ciência total de Deus, a onisciência, nem a presciência, mas agora a onipresença de Deus está também na vida daqueles que o amam. Sobre mim pões a mão. Então o conhecimento é maravilhoso demais para mim. Ele falou, olha, eu não consigo imaginar, eu não consigo esgotar aquilo que Deus é, mas eu sei que Ele se apresenta no meu coração, na minha vida, nos meus caminhos. Meus irmãos, essa ideia de Deus é necessária em todo o percurso da história humana, para que nós evitemos de entristecer a Deus com as nossas palavras malignas, com as nossas palavras debochadas, com a nossa falta de fé, por muitas vezes, naquilo que Deus é capaz de fazer em prol do seu povo. Como Deus se entristece, meus irmãos, quando nós não acreditamos que Ele tem boas intenções para conosco, quando nós não acreditamos que Ele é um Deus que ampara, que socorre, quando gracejamos com o seu poder, com a sua bondade, quando desacreditamos que Ele nos cerca de cuidados. Lembra-se de Sara, quando Deus chega na porta da tenda, numa teofania, e fala, olha, ano que vem eu vou voltar aqui e Sara vai ter tido um filho. E aí, Abraão ouve, e Sara de trás da tenda ouve e fala, será que uma mulher na minha idade vai ter prazer em ter um filho? E dá risada no seu coração. E Deus olha para Abraão e fala, por que Sara riu? E chama Sara e ela vem chegando com a bandejinha para servir a Deus apresentado em forma humana, falando com Abraão, e ele olha para Sara, por que você riu? Ela, ri do quê? Ele, não negue, você riu. Ano que vem eu vou voltar aqui e você vai ter tido um filho. Mostrando o conhecimento que ele tem de todas as coisas que cercam as angústias humanas. A angústia dela era não ter um filho. Talvez a sua seja uma diferente, mas eu quero que você entenda que Deus conhece perfeitamente a sua angústia e se importa com todos aqueles que fazem parte da sua igreja individualmente, não apenas coletivamente, mas individualmente. Então, varra da sua ideia a mente de que Deus não se importa com você e você é mais um que entra e sai da igreja sem qualquer importância. Isso não existe no mundo de Deus. Você é singular, você é único para Ele. E Deus se importa sim com você e com as coisas que você passa. E Davi fala, eu não consigo nem entender que grandeza é esta. Em segundo lugar, nós vemos que dentro desta apresentação graciosa de Deus, que Deus, além de conhecer o mundo espiritual, metafísico, Ele conhece todo o universo,
o macro-universo. Olha, para onde me ausentarei do teu Espírito? Aqui é o Espírito Santo. Para onde fugirei da tua face? Verso 7 até o 12. Se eu subo ao céu, lá tu estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá também estás. Então nós vemos as pessoas duvidando às vezes de que Deus ele vai atrás até mesmo de um crente que está titubeando na fé, para trazê-lo com amor. Sempre é com amor. Não tem esse negócio de trazer pela dor, trazer pelo amor. Sempre, mesmo que com dor, é pelo amor. Porque Deus, ele é pai e quer seus filhos perto dele, perto dele. E então ele diz: como é que eu vou viver longe de Deus? Como é que eu posso viver longe desse Deus? Não há como viver longe desse Deus, até porque ele se apresenta em todo lugar. Ele não é o Deus que está apenas no tabernáculo. Não é o Deus que se apresenta apenas numa casa de couro e madeira, mesmo que recoberta de ouro. Ele é o Deus que está em toda parte, observando os maus e os bons. Por onde eu vou fugir dele? Se eu estou no céu, lá está Deus enchendo do céu a glória. Se eu estou no mais profundo abismo, a palavra aqui também pode ser usada para mar, oceano, abismo. Certa vez eu estava aqui em Angra dos Reis, na casa da minha irmã. Meu cunhado, muito animado, muito gente fina. Deus permitir, vocês vão conhecê-lo. Vamos conhecer umas ilhas. Quando eu saí de barco. E o barco muito baixinho, aquele barco pequenininho, quem já viajou nele fica com náusea. Eu fui e coloquei o rosto lá para tentar olhar o que tinha no fundo. Mesmo raso, na parte rasa da ilha, deve ser, sei lá, uns 50 metros, não sei quanto é, mas você não vê o fundo, já fica escura a água, mesmo a água sendo muito, muito bonita, azulada, mas você não consegue ver o fundo. Mas Davi está falando aqui do abismo do profundo mar. Se você estiver nas profundezas do mar, isolado, longe, no seu coração distante, Deus lá está, acompanhando você. Na história da redenção, nós vimos isso várias vezes. Desde quando o homem pecou, onde ele se esconde lá no matagal, entre as árvores de jardim, ele vai falar: Adão, ele sabe onde Adão está. Ele pergunta: onde estás? Uma pergunta retórica, porque Deus sabe, ele quer a resposta. Não adianta o homem se esconder de Deus, nem dentro dele mesmo, porque Deus sabe o estado em que você se encontra. Quando você diz glória a Deus, mas seu coração está dizendo: olha, eu queria ficar longe de tudo isso aqui. Eu não aguento mais a igreja, eu não aguento mais ficar perto de Deus. Eu não aguento mais ser governado, eu não aguento mais essas amarras. Quando o coração do homem está rebelde. Lembra que eu estou falando de uma rebeldia que afetou Davi. Então, fugirei da tua face? Se subo ao céu, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá também estás. Deus conhece quando meu coração está afastado. E se tomas as alvoradas e detém os confins do mar, lá também haverá guiar minha mão. Deus não guia a pessoa só quando ela está dentro da igreja, nem ordena a obediência apenas quando ela está dentro da igreja. Até mesmo o crente que está fora ou desviado dentro da igreja, Deus reclama a obediência. Deus reclama a obediência até para os ímpios. Eles têm o dever de adorar a Deus. Eles têm a obrigação de adorar a Deus, simplesmente porque Deus os criou. Se digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz para Deus são a mesma coisa. O que quer dizer isso? Deus não sabe o que é luz e o que é as trevas. Ele manda a gente separar-se das trevas, mas ele não sabe, sabe. Mas não há oculto suficiente para esconder nada de Deus. Então, ele reclama que o homem confesse os seus pecados e abandone os seus pecados e deixe os seus pecados e se coloque aos seus pés. Foi isso que ele fez com Davi. Chamar responsabilidade, chamar o homem a um compromisso com Deus, não apenas ouvir falar de Deus e continuar nos seus pecados. Muitos são os que ouvem falar de Deus, gostam da palavra de Deus. Não é só isso, não são rituais mortos, não são genuflexões que nos aproximam de Deus, mas um compromisso vivo, verdadeiro, um compromisso baseado na palavra e na ordenança de Cristo Jesus, onde ele se apresenta como resgatador, como salvador. O homem não pode ouvir e se fazer de surdo ao chamado ao arrependimento para a vida eterna, simplesmente ouvindo, sem jamais
tomar uma posição, não só de vir a Cristo para a salvação, como também de consertar sua vida diante de Deus, de uma vida afastada das coisas de Deus, mesmo que congregando.